Meu amigo, se você ganha um salário mínimo e meio, se a sua remuneração é essa, você já vai pagar imposto de renda. O governo já acha que você é rico, né? Olha só que coisa. Como a tabela do imposto de renda não vai ser atualizada de novo, já virou tradição, já virou mania, mais gente vai pagar imposto de renda e mais pessoas vão pagar mais caro do que já pagam atualmente aí por causa dessa defasagem na tabela do imposto de renda. A inflação segue subindo, salários são reajustados com base na inflação, mas a tabela do imposto de renda continua lá congelada desde 2014, 2015, se eu não me engano, e estamos aí acumulando uma perda total de 148%. Olha que maravilha, né? E isso significa, sabe o quê? Que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que prometeu isenção de imposto de renda para salários de até R$ 5.000, já descumpriu a sua primeira promessa de campanha. Olha que surpresa! Vamos dar uma olhada nessa história aqui. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo e colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição do vídeo e vamos dar uma olhada nessa notícia aqui trazida pelo G1. Então, como provavelmente você sabe, a tabela do imposto de renda ela tem aqui umas faixas de alíquotas, né? Sendo que até R$ 1.903,98, está aqui no cantinho da tela, ou seja, praticamente R$ 1.904, as pessoas estão isentas do pagamento do imposto de renda, sendo que aqui isso aqui é o valor líquido já de INSS e também pode rolar aí uma dedução de valor de dependentes aqui, mas basicamente é isso aqui. E à medida que o salário da pessoa vai progredindo, ela vai passando para uma alíquota maior do imposto de renda, né? Ela começa aqui com 7,5% e vai até 27,5%, olha só que assalto. Isso uma pessoa que ganha R$ 4.600 líquidos já da Previdência Social, isso aqui dá uns R$ 5.000 de salário. Ou seja, com um novo salário de R$ 1.302 que vai vigorar já a partir agora desse mês de janeiro de 2023, qualquer pessoa que receba aí 4 salários mínimos, um pouquinho mais do que isso, vai pagar no teto do imposto de renda. Está configurado aí como o topo da riqueza no Brasil, né? Olha que coisa, que absurdo. E aí, essa tabela aqui do Sindifisco Nacional, esse gráfico aqui deles, demonstra como que a faixa de isenção do imposto de renda, que é essa faixa primeira aqui, esse valor que não paga imposto de renda, foi caindo ao longo do tempo em relação aos salários mínimos, a quantidade de salários mínimos. Então aqui em cima não tem os números, mas esse primeiro ponto aqui representa 9 salários mínimos. Então quem recebia 9 salários mínimos em 1996 não pagava imposto de renda, estava isento do imposto de renda. Faz as contas para ver quanto que isso dá hoje. Isso aí dá mais de R$ 10.000. Então isso foi caindo progressivamente, aqui foi mais acentuada a queda nos primeiros anos aqui. Isso foi uma correção da tabela do imposto de renda, na verdade. Então esse valor foi caindo até o atual patamar, que é de 1,57 salários mínimos, né? Quem recebe acima disso aqui já paga imposto de renda. Olha só que coisa. O que um salário mínimo e meio dá para fazer hoje na vida da pessoa, né? Isso agora está, na verdade, abaixo. Isso aqui foi o valor de 2022. Agora em 2023 já está abaixo de um salário e meio, agora 1,46 salários mínimos. E aí, como eu citei lá no começo do vídeo, temos uma defasagem de 148,1% da tabela do IR, considerando os últimos 26 anos aí, considerando a questão da inflação. Então eles apontam aqui, inclusive, se essa tabela fosse corrigida de acordo com a inflação aí, a faixa de isenção atual deveria saltar para R$ 4.600, né? Que é um valor superior, ou praticamente igual, né? Pouco superior à última alíquota atual, ou seja, essa faixa aqui, que é a mais elevada do imposto de renda, deveria ser a faixa de isenção e começar daqui para cima, né? Então, olha só que coisa absurda essa defasagem da tabela do imposto de renda. Por que o governo defasa a tabela e não a corrige ao longo do tempo, né? Por um motivo simples, porque o governo quer cada vez mais dinheiro. Toda vez que o governo não atualiza a tabela do imposto de renda e os salários são reajustados, isso significa que quem já paga atualmente imposto de renda vai pagar mais, vai ter mais dinheiro sendo espoliado por parte do governo e que um grande número de pessoas que hoje não pagam imposto de renda vai começar a pagar, não porque ficaram mais ricos, não porque essas pessoas ficaram mais ricas, não porque o poder aquisitivo delas aumentou, mas apenas porque o seu salário nominal aumentou por causa do reajuste da inflação, a correção da inflação. Então, as pessoas não ficaram mais ricas, mas pagam mais imposto de renda. Olha como isso é perverso, olha como isso aí representa apenas o governo enfiando a mão mais fundo nos nossos
nossos bolsos. Daqui a pouco qualquer pessoa vai pagar imposto de renda, essa tabela vai ser apenas figurativa, essa faixa de isenção dela vai ser figurativa porque não vai servir mais para nada pelo andar da carruagem. Mas é importante frisar que o Lula prometeu na campanha eleitoral que ele daria isenção do imposto de renda para quem recebesse até R$5.000, isso aqui é o valor líquido já, né? Ou seja, uma faixa de isenção até maior do que a correção que o pessoal calculou lá, que seria de acordo com a inflação, então seria um ganho real de isenção aí na tabela do imposto de renda. É claro que em campanha eleitoral esses caras prometem o que eles quiserem, cumprir é outra história, e o senhor Luiz Inácio Lula da Silva não parece muito inclinado a cumprir essa sua promessa, né? Por quê? Os auditores aqui do Sindifisco, eles chegaram à conclusão de que se essa tabela fosse corrigida apenas na faixa de isenção aqui, isso significaria um valor de 21,5 bilhões de reais que o governo deixaria de arrecadar. E se a tabela inteira fosse corrigida, que seria o mais certo, o governo deixaria de arrecadar 106 bilhões de reais, ou seja, deixaria de roubar isso aqui da população brasileira, né? Então, naturalmente, o governo não quer abrir mão desse valor. Ele tem a possibilidade de corrigir a tabela e perder dinheiro, ou ele tem a possibilidade de não fazer nada, deixar a tabela do jeitinho que ela tá e ganhar mais dinheiro em relação a isso. O que você acha que o governo vai escolher nessa história? Especialmente um governo como o do PT, como o do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que está às voltas aí tentando arranjar dinheiro para tocar os projetos malucos socialistas dele, para dar dinheiro para os vizinhos aí, para os irmãos da Argentina, para o pessoal da Venezuela, pro pessoal de Cuba. Então ele está querendo dinheiro de todas as formas, querendo arranjar dinheiro de todas as formas, por todos os lados aí. E você acha que ele vai abrir mão dessa arrecadação extra que ele vai ter não mexendo na tabela do imposto de renda para cumprir uma promessa eleitoral? Que dane-se a promessa eleitoral que ele fez, ninguém liga para isso, todo mundo sabe que ele é um mentiroso, que ele não ia cumprir nada do que ele falou na campanha eleitoral, né? Então esse reajuste da tabela do imposto de renda foi para as cocuias. A gente, na prática, já sabia que o Lula ia fazer isso, qualquer governo que entrasse aí, se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, ele não ia mexer nisso também não. Pode ter certeza disso, porque o governo brasileiro não cansa de roubar nosso dinheiro. Ele é tão mal gerido, tão mal administrado, tão ineficiente, que os 3 trilhões que ele arrecada todo ano do nosso bolso aí não são suficientes para pagar as próprias contas. Então ele precisa ficar inventando formas criativas de nos roubar mais, sem chamar tanto a atenção assim. A inflação é uma delas e a questão da tabela do imposto de renda também é uma delas aí. Lembrando que quanto maior for a inflação, melhor para o governo nessa história aí. Aqui, porque os salários vão ser reajustados, eles vão passar dessa faixa de isenção, vão para faixas mais altas de alíquotas do imposto de renda e o governo vai arrecadar mais no final das contas. Além de tirar dinheiro nosso com esse imposto disfarçado que é a inflação, ele tira mais dinheiro nosso também com essa tabela do imposto de renda que não é atualizada nunca. Né? Então, parabéns para todos nós brasileiros. Primeira promessa de campanha que o Lula não cumpre, não vai mexer na tabela do imposto de renda, vai deixar as coisas como elas são aí, porque o governo precisa dessa grana extra aí. Pior para mim, para você, para todos nós trabalhadores brasileiros, que precisamos arcar com essa conta e pagar a boa vida desses políticos, desses pilantras que estão lá no poder, né? Muito fácil para o governo ganhar dinheiro dessa forma, sem precisar fazer nada, apenas com a sua inércia ele enfia a mão mais fundo no nosso bolso, uma vergonha, uma tragédia, mas a gente sabe que é assim que o Estado funciona. O governo não é nada além de um parasita que existe única e exclusivamente para tirar o nosso dinheiro via impostos e alimentar ali os amigos do rei, alimentar essa estrutura, essa máquina que existe apenas com essa finalidade. Parte desse dinheiro vai para bancar a boa vida dessas pessoas, parte desse dinheiro vai para retroalimentar o sistema para que o governo enfie a mão mais fundo no nosso bolso, bata cada vez mais a nossa carteira. Mas o que você achou dessa notícia a respeito da tabela do imposto de renda? Você já estava preparado para isso? Para pagar mais imposto de renda aí sobre a sua remuneração mensal? Colabore com o nosso debate, deixe aí embaixo o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.